Como mudou a sua relação com a comida hoje? O ato de cozinhar mudou um pouco mais a percepção? Creio que ampliou um pouco mais a sua percepção. Mas o que realmente mudou? O ato de cozinhar hoje? Primeiro que traz para mim para mim, né? Vou falar para mim e pro próximo. Para mim traz uma liberdade muito grande o ato de cozinhar, porque eu consigo ter sempre refeições, opções saudáveis que não dependam de outrem. Então eu acho que quando você depende de um aplicativo de comida, quando você depende de alguém para fazer comida para você, quando você depende de alguém para qualquer coisa, você está se limitando em alguma área da sua vida. Então, para mim, é libertador, né? Porque eu posso estar num dia super corrido, eu posso não ter conseguido fazer compras, eu consigo unir no meu prato algo nutritivo e que vai ter que ser gostoso, porque eu não vou ficar comendo uma coisa que não seja gostosa. Isso tem que ser prazeroso e tem que ser gostoso. Acho que é um ato de amor próprio também. Com certeza. E o próximo também, quando você cozinha para alguém, né? É um ato de amor, né? A gente tem várias linguagens do amor. E pro outro, hoje em dia eu vejo também como essa minha forma de demonstrar afeto. Se eu cozinho para alguém, eu literalmente gosto dessa pessoa. Porque, eu confesso, eu sou chefe, mas com a minha demanda de consultório e rotinas de treinos, não é todos os dias que a gente faz aquela super produção. E dá trabalho cozinhar, né? Dá. Na verdade, sim e não. Se você aprende a se organizar e se planejar, fica muito prático, né? Então, assim, é muito simples você ter um peixe, um frango, uma carne no congelador e uma salada, na geladeira, e você pôr só o peixe na air fryer, você vai tomar banho. Enquanto isso, você toma banho, põe um pijama, tá pronto para deitar, o peixe tá pronto, sua salada já tá lavada. Você só organizar aquilo no prato, finalizar, isso é organização, né? Mas para isso você já tem que ter o peixe em casa, né? Para isso você às vezes já vai ter que ter porcionado o peixe antes. Então isso é prático. O que não é prático? Eu quero fazer um estrogonofe 10 horas da noite e eu não tenho nada em casa. Isso não é prático, né? Isso é o que as pessoas falam, mas cozinhar é complicado. Sim, você está escolhendo um prato que é um pouco mais elaborado, você está escolhendo algo que você não tem acesso, que você não se planejou. A chance disso dar errado e você acabar pedindo alguma coisa ou fazendo algo mais prático é grande. Mas o planejar e o organizar deixa o cozinhar muito prático, e é muito prático. Dá para você fazer todas as suas refeições do dia, organizar ali na sua bolsinha, enfim, na sua térmica em 15 minutos, todas as refeições do dia. Eu vejo que organizar é um pilar importante para ter uma relação saudável. Quais outros pilares você diria que seriam importantes para ter uma relação saudável com a comida? Como eu disse, organização e planejamento, constância. Disciplina, né? Talvez com certeza. E não buscar uma perfeição, buscar a constância. Entender que tem um dia que você está realmente mais vulnerável a comer um chocolate, um brigadeiro. E não é um problema se você não faz isso todo dia. Então, não buscar perfeição quando você quer ter uma relação boa com a comida é fundamental, porque uma relação boa com a comida não é perfeita, no sentido de só comer, entre aspas, fitness, saudável, orgânico, ou algo do tipo. Se organizar e se planejar, respeitar a sua filosofia alimentar é muito importante. Então, ser aquela pessoa que você não gosta de um alimento, ou não falo nem de intolerância, ou de desconforto alimentar, não, eu falo eu não gosto de um alimento. Eu não vou comer esse alimento porque é interessante para o meu grupo de amigos, ou para minha família, ou porque vão ficar me julgando, ou me pressionando. Então, entender o que você gosta e fazer fluir o máximo de cores e sabores. Buscar conhecimento, né? Do que você gosta. Essas diferentes sensações que você me disse, né? Aquele prato colorido, sabores diferentes, buscar talvez sabores diferentes aí, onde que você possa se interessar mais com a alimentação, né? Tem alguns pilares simples, assim, para você ter um prato atrativo, né? Realmente tem um contraste de cores, é importante. Diferença de texturas. E quando eu falo de diferença de texturas, é uma bobeira, tá? Por exemplo, você tem um iogurte,
é cremoso, é pastoso. Uma granola combina. Exato. Algo crocante faz sentido. Você mastiga, você ativa a parte do cérebro que informa que você está comendo. Né? Se você não mastiga, às vezes você perde essa sinalização de estou me alimentando. Então, às vezes, você consome mais calorias sem notar. Porque você não está no processo de mastigação, que também faz parte do comer. Então, diferença de texturas, contraste de cores, né? Você trazer ali no prato, claro, o ideal é trazer os 3 macronutrientes. Então, uma proteína, um carboidrato e uma gordura. Então, quando você aprende bases de como montar um prato saudável, que é um material que eu sempre entrego em consulta, como montar um prato saudável, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E entender que, ok, falar frango e salada ou falar peixe e vegetais pode parecer sem graça, mas aí quando você tem o conhecimento, né, quando você tem o entendimento gastronômico de molhos, de temperos, de especiarias, você não faz um frango e salada. Você faz um frango ao molho de laranja com especiarias e você faz uma salada mediterrânea agridoce. E isso é uma delícia, e isso vai ser vendido num restaurante por R$90. E você consegue fazer em casa o seu frango com salada. Só que as pessoas não querem nem buscar, né? Não tem interesse em pegar um livro de receita, pegar um livro e folhear, e testar, se dispor a fazer, ou ir no YouTube, em algum canal que faça sentido mesmo de receita, e testar esses sabores. É muito mais simples do que parece, na verdade. Acredite. Sim. Mas falta iniciativa da grande maioria das pessoas. Quando a gente fala em atletas, quando a gente fala em alta performance, claro que o alimento é um grande aliado. Mas como trazer esse alimento para alcançar resultados, ter mais foco e até disciplina? Como que é essa relação para o atleta? Porque a gente vê atleta falando, agora eu preciso de mais carbo, agora eu não preciso de mais carbo. Essa relação já é um pouco mais diferente, que a gente está falando de alta performance, sim, né? Como que funciona essa relação? E o atleta, ele já é mais... Ele já é mais... Ele já demanda algo por si próprio, né? Por exemplo, ele não aceita qualquer prescrição. Ele já tem vários... preconceitos do que funcionam para ele, na grande maioria das vezes. É um paciente mais difícil? É um paciente mais difícil. Ele já tem a ideia do que funciona, às vezes tem uma certa resistência em tentar algo novo, outros não, tem uma abertura maior. Eu sinto que a mentalidade do atleta, de fato, não é atleta amador, o atleta de alta performance, ele sabe que o alimento é combustível para que ele entregue o máximo. Então, quando a gente tem um atleta de alta performance, ele vai se relacionar com a disciplina no alimentar com a mesma disciplina do treino. Então, esse é o ideal. Então, é aquela pessoa que muitas vezes vai comer sem fome, vai acordar 3 horas da manhã para comer, para não perder massa muscular. Eu lembro daquela polêmica do Michael Phelps nas Olimpíadas, que comia o quê? 20 mil calorias? Exato. Foi isso? Absurdo. Não sei quantas fatias de pizza. Absurdo assim, né? É o contexto dele, é absurdo para nós. E é o que eu falo, atleta, ele faz o que tem que ser feito, não o que ele quer fazer. Então, na alta performance, claro, a gente usa a alimentação para facilitar o esvaziamento gástrico, né? Então a gente lança a mão de, por exemplo, o whey protein, a palatinose, a creatina, que já é mais conhecido, né, da grande maioria das pessoas que treinam, nitrato, enfim, a gente usa suplementação, mas eu sempre entendo que a suplementação é a cereja do bolo. Se o atleta não se alimenta de comida in natura suficiente, dificilmente ele vai ter uma microbiota intestinal que tem uma boa absorção, ele não vai ter uma boa absorção dos nutrientes, ele não vai ter uma saúde intestinal que traga para ele bem-estar. Então, a alta performance entrega essa disciplina também na dieta. Né? Então, a gente não pode fazer o máximo para não usar alimentos industrializados, já que a gente já usa suplementação na grande maioria das vezes. Então, fazer algo limpo e sempre individualizado, né? Porque eu percebo que
é o grande desafio hoje, de todas as áreas. Eu acho que individualizar o atendimento, individualizar o olhar para o paciente, para a pessoa, e aí as coisas funcionam. Então, dessa forma eu enxergo assim para o atleta, mas sem dúvida é um público mais complicado. Difícil, né? A gente fala bastante sobre saúde, sobre felicidade. Alimento pode trazer bom humor? Ah, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem alimentos, né, ricos, os alimentos que são ricos ou precursores do triptofano trazem uma motivação melhor... Também. Então, esses hormônios, né, do prazer, serotonina, endorfina, dopamina, a gente pode acessar de várias formas. Eu sempre peço para que esses alimentos sejam acessados com a atividade física, com a meditação, com a leitura, mas o alimento também pode ser fonte, né? Então, às vezes a gente tem a banana, é um alimento que traz um bem-estar, o chocolate amargo também traz um bem-estar, né? Mas pensar nisso como algo que faz sentido dentro de como você se sente também. Não dá para você estar num dia péssimo, né? E achar que vai comer um bolinho cacho de banana e vai resolver. Né, que tem muitas receitas hoje em dia. Eu acabo até compartilhando, né? Bolinho, cupcake para ansiedade. Então, a gente brinca com isso, mas é óbvio que não é algo que vai curar, né? Que vai trazer um resultado imediato quanto a uma queixa emocional, mas comer bem traz felicidade, eu acho. Comer de forma variada, comer de forma real, comer comida de verdade traz felicidade, faz seu intestino funcionar. Sabe essa, comer, né? Com pessoas do bem, pessoas que trazem boa energia. Isso tudo muda a relação com a comida, né? Comer é esse ato de auto-amor. Todo mundo, no consultório, quem come mal, quem tá sempre consumindo, quem chega, os pacientes eles já chegam nesse perfil. Quando a pessoa não tá comendo bem, ela já internalizou que ela não tá sendo boa para ela mesma. Ela já chega com um perfil mais entristecido, uma autoestima baixa. Por mais que às vezes ela não esteja com sobrepeso ou algo do tipo, ela entende que ela não está sendo boa para ela, mesmo que ela continue no mesmo padrão. Ela entenda, eu não consigo sair disso, mas eu sei que não é bom para mim, e isso me faz mal, mas meu dia a dia, mas eu tô cansado, mas meu namorado, minha namorada sempre me leva para isso. Mas eu sei que não é bom. Então, esse saber que não é bom e você continuar fazendo, te entristece. E quando você sabe o que é bom e faz, mesmo quando ninguém tá fazendo, você se sente mais confiante, você se acha top, você olha pra você e fala... Muda a alimentação, muda a relação com o corpo, muda a relação com tudo. E com o outro, muitas vezes. E com o outro, né? Eu tava com um paciente recentemente que ele tava comentando sobre isso, que ele tá em emagrecimento, e ele está amando o processo, que ele achou que ele não ia gostar, mas ele está vivendo um grande desafio com os amigos. Porque os amigos são amigos de muitos anos e são pessoas que continuam no mesmo hábito, né? No caso dele, de muita cerveja, né? De sempre, final de semana, estar no churrasco, petiscos e tudo mais. E ele falando assim, eu tô sendo criticado pelos meus amigos e eu estou tentando encontrar uma forma de continuar fazendo o que eu preciso, que tá me fazendo bem, e não perder a amizade com eles. Então você vê que a alimentação muda até o ambiente que você está. Pode mudar. Né? Por isso que essa questão da ambiência, né? Se tem alguém que tem dificuldade em fazer isso por conta, busca o ambiente de quem está fazendo.